Pegue algumas luzes solares na Dollar Tree para criar essa decoração externa. Para a primeira peça, vou usar um macarrão de piscina e cortá-lo em seções de cerca de 2,5 centímetros. Vou pintar 3 dessas seções de preto bem escuro. Agora vou juntar tudo. Eu comprei este castiçal de metal bem pesado em um brechó. Vou usar cola para fixar cada pedaço de espaguete de piscina no lugar das velas. Depois, posso pegar minhas luzes solares, tirar aquela parte de baixo, que eu não preciso, e colar cada uma das luzes no centro do espaguete de piscina. Isso vai ajudar elas a ficarem firmes no lugar. Agora posso colocar isso em uma mesa externa e fica com um toque bem elegante, além de emitir um brilho suave e agradável. Eu comprei esse abajur em um brechó. A primeira coisa que preciso fazer é tirar a fiação. Agora vou levar para fora e pintar com um spray metálico texturizado. Isso vai precisar de algumas demãos, deixando secar entre elas. Posso recolocar a cúpula e no centro, colocar a parte de cima de uma luz solar em vez de uma lâmpada. Vou usar um pouco de cola quente para fixar bem ali. E agora tenho uma luminária linda que posso usar na minha área externa. Pegue uma luz solar e remova-a na estaca. Essa parte não é necessária. Depois, use um pouco de cola quente para fixá-la em uma arandela de metal. Comprei essas peças no brechó. São bonitas, pesadas e vão funcionar bem do lado de fora. Depois, use um gancho de parafuso em uma cerca ou no deck e pendure as arandelas do lado de fora. Isso cria uma iluminação ambiente bonita. Espero que isso te inspire a pegar luzes solares do Dollar Tree e criar uma decoração externa bonita. Pegue uma luz solar do Dollar Tree, coloque a base em um vaso de vidro alto e preencha ao redor com pedras decorativas. Coloque a parte de cima na mesa externa para a iluminação suave. Retire a parte superior de uma luz solar e enrole arame floral para criar um balanço. Coloque isso em uma lanterna de papel e use-as no seu espaço externo. Pegue pequenos vasinhos de barro. Eles podem ter terra dentro. Coloque a luz solar no centro e use pedras ao redor para fixá-la. Use esses vasinhos para marcar um caminho. Coloque luzes solares em um vaso maior e preencha com pedras ao redor. É uma ótima maneira de adicionar luz a um canto onde as luzes solares normalmente não conseguem ser fixadas no chão. Comprei algumas luzes solares de loja de $1 e vou desmontá-las. Só preciso da parte de plástico cristal e do topo. Então eu vou cobrir a lâmpada na parte de baixo e depois vou cobrir o painel solar em cima. E aí vou usar um estilete para cortar em volta. Assim você consegue linhas perfeitamente retas. Este é um bastidor de bordado básico de 7 polegadas. Vou desrosquear o parafuso e separar. Depois, as duas partes do bastidor e a luz devem ser pintadas com spray. Vou levá-los para fora e aplicar algumas camadas de tinta spray preta fosca. Verifique se estão totalmente secos ao toque e agora podemos montar. Primeiro, remova a fita de pintura para que as luzes solares funcionem. Na parte de plástico transparente, há 2 pequenos clipes que ajudam a fixá-la na parte de cima e eu vou pegar um pouco de arame floral e enrolar em cada um desses clipes. Enrole firme para ajustar ao plástico, assim posso parafusar a parte preta no topo e o arame continuará saindo dos 2 lados. Comprei essa corrente na loja de artesanato, na seção de bijuterias. Vou passar a corrente pelo parafuso e apertar até a metade. A luz solar vai ficar pendurada no aro interno. Então, vou usar meu arame floral e enrolar ao redor desse aro. Quero garantir que está centralizado para que a luz fique pendurada no meio ao segurar. Agora posso colocar esse aro do meio, o menor, de volta dentro do maior. Depois de tudo no lugar, posso apertar o parafuso e ele deve segurar tudo bem com atenção. Eu fiz alguns desses pingentes de luz solar da loja de $1 para pendurar na minha varanda. Vou comprar luzes solares e depois ir à loja de ferragens pegar 30 metros de corda de nylon. Primeira coisa que preciso fazer é encher essa bola de praia de $1. Depois, preciso pegar um pouco de cimento Portland. Certifique-se de que não é concreto, mas sim cimento. Você quer que ele fique bem fino, porque precisamos revestir essa corda. Agora, nessa bola de praia, comece a colocar a corda. Você vai enrolar a corda ao redor dela inteira. Ao chegar ao final, encaixe a última ponta sob a corda para mantê-la no lugar. Depois, o que podemos fazer é passar para adicionar um pouco mais de cimento. Certifique-se de cobrir toda a corda. Queremos que endureça ao máximo. Deixe descansar por horas após cobrirmos. Após cobrir, use uma faca para furar a bola de praia. Após retirar o ar, basta puxar por uma das aberturas maiores entre as cordas.
Quero limpar agora. Usei um garfo de plástico só nas bordas. Não quero que nada solte. Pegue um borrifador e comece a borrifar toda a corda, e você vai polvilhar com o cimento. Continue fazendo isso em toda a peça. Isso vai deixá-la mais grossa e reforçada. Vamos pegar aquela luz de $1 de novo. Retire a parte de baixo. Você vai virar, colocar de volta e é isso que vai ficar preso no chão. Vá em frente e coloque direto no chão, exatamente na área onde você quer colocar. E então você vai pegar sua esfera de corda e vai colocá-la bem em cima da luz, bem no meio e deixar ali. Depois que estiver no lugar, fica muito bonito só de ficar ali. É a prova d'água porque está na corda de nylon e é feito de cimento. Mas quando a noite chega, olha só como ela ilumina. É incrível de ver do seu quintal e da rua. Vamos cortar o 4x4 em 28 polegadas. Em seguida, vamos tirar a tampa do poste da caixa e prepará-la para a pintura. Usei tinta spray neles para obter o visual desejado. Então, estou cobrindo o painel solar e depois estou cobrindo a moldura de vidro ao redor da luz. Depois, com um serrote, cortamos a barra angular em 4 partes de 24 polegadas. Você vai querer usar um serrote com vários dentinhos, porque isso facilita muito o processo de corte. Com as barras angulares cortadas, estou montando o abrigo de spray para que eu possa pintar com spray tanto as barras angulares quanto a tampa do poste. Estou pintando o poste 4x4 com tinta base sólida para exteriores da Behr, chamada Catalina Coast. Aqui você vai colar as barras angulares, deixando meio centímetro do topo do poste. Isso garante que a tampa do poste fique nivelada. Com a tinta spray seca, usei uma ferramenta 5 em 1 para tirar a fita de pintura e colocar a tampa no topo do mastro. Com meu poste solar pronto, cavei um buraco de cerca de 15 a 20 centímetros de profundidade para poder colocar meu poste no chão. Usei concreto de secagem rápida ao redor do poste para deixá-lo firme e resistente. Amei o resultado final. Isso transformou completamente o meu caminho. Aqui estão algumas maneiras de você adicionar um clima especial ao seu jardim usando luzes solares. Este castiçal eu encontrei em um brechó. Coloquei silicone em cada espaço do castiçal e adicionei a parte superior de uma luz solar em cada um. Deixei secar 24 horas e agora pode ir para fora. Para criar números de endereço iluminados, use stencil ou mão livre para pintá-los ou desenhá-los com caneta permanente. Adicione pedras de vidro ou outra decoração. Coloque água para intensificar o reflexo da luz. Desmonte sua luz solar, pois só precisará da parte superior. Coloque essa peça dentro da tampa do pote de vidro e rosqueie a tampa de volta. Para montar um farol quente de terracota, use 3 vasos de tamanhos diferentes para empilhá-los com facilidade. Pinte seus vasos de terracota na cor que preferir. Separe a luz solar e corte o pequeno caule da luz solar para deixá-la plana. Adicione silicone à base das luzes solares e coloque-as no topo dos vasos de terracota para fazer sua luminária. Usando mais tinta ou canetas permanentes, desenhe nas suas janelas ou em qualquer outra decoração que desejar. Depois que estiver seco, está tudo pronto. Você pode colocar do lado de fora e aproveitar. Para iniciar o projeto, escolha seu kit de luzes solares. Depois, com uma tábua de 1/2 por 3/4 de polegada, meça e corte seções de 20 centímetros. Usando uma pistola de pregos, eu prendi essas peças juntas, formando um quadrado. Mas se você não tiver acesso a essa ferramenta, você sempre pode usar um parafuso. Depois, escolha o comprimento da luminária. Usamos uma tábua de 1x2 por 30 polegadas. Após lixar, marque o centro da tábua e 5 pontos em estrela W-Space, com 5 polegadas entre eles. Com uma broca pá, fure o centro da tábua. Depois de encontrar o centro na peça lateral e na tábua comprida, alinhe-as e depois fixe-as. Depois que tudo estiver alinhado, meça suas 4 tábuas finais para formar um retângulo oco. Corte e fixe essas peças como fez com os quadrados laterais. Por fim, fixe 2 ganchos de olho em cada lado para pendurar. Depois que meus ganchos de olho estavam fixos, prendi 1 metro de corrente preta em cada lado do meu lustre. Você pode deixar a madeira crua e aplicar verniz de poliuretano para protegê-la, mas optei por tinta spray preta acetinada. Quando a tinta spray secou, comecei a fixar minhas luzes solares. Foi preciso força, mas aquecer o plástico ao sol deixa o tubo mais maleável. Eu optei por cortar meus tubos, mas isso é, claro, uma preferência pessoal. Tenho uma pérgola nos fundos onde pendurei meu novo lustre em 2 ganchos.
Eu simplesmente amo a nova atmosfera que ele cria, não só à noite, mas também adiciona um toque de designer ao meu espaço externo. Já pensou em outras formas de reutilizar latas velhas além da reciclagem? Você começa cortando sua lata limpa com tesouras para metal. Digo que é a parte mais difícil porque cortar em círculo com limitação é realmente complicado. Você quer ficar com uma folha bonita desse metal. Depois de deixá-lo bem achatado, corte o metal em retângulos, o tamanho fica a seu critério. Em seguida, você vai separar esses pedaços de metal e cortar o cabide, para mim, baseado no tamanho de. Eu então peguei um alicate, também o cortador, e fiz uma dobra na parte de cima. Considere isso um suporte para a bandeira de jardim. Para mim, era isso que realmente parecia, assim eu poderia deslizar os pequenos pedaços de metal que eu tinha feito. Levei eles para fora e coloquei no topo de uma caixa para pintar, assim evito bagunça. Escolhi preto para destacar minhas letras. Com as etiquetas secas, use tinta ou uma caneta vibrante, como essa prateada, para escrever os nomes das plantas. Após a secagem da tinta ou caneta, use as etiquetas em ambientes internos ou externos. Se você for usá-las ao ar livre, eu também sugiro aplicar uma camada de verniz transparente depois de rotular, para que não desbote com a chuva. É ideal para identificar plantas em qualquer ambiente. Peguei latas de alumínio e um guardanapo para essa decoração de varanda incrível. Lavei 3 latas de alumínio do reciclável, tirei os rótulos e arranhei a superfície com uma escova de aço. Limpei com um pano e pintei o lado de fora de cada lata com tinta spray branca Restolon, que já vem com primer. Enquanto secava, pintei com spray preto uma corrente de metal para combinar com o gancho e corrente pretos de um vaso suspenso que sobraram. Deixei isso secando. Após secarem, usei uma broca pequena para fazer 3 furos igualmente espaçados na borda superior da lata. Fiz furos nos mesmos lugares na borda inferior e novamente nos mesmos pontos bem na parte de baixo da lata. No total, havia 9 furos em cada lata e eu fiz isso nas 3 latas. Depois, cortei os guardanapos em pedaços menores e recortei ao redor dos pássaros. Pintei Mod Podge para exteriores na lata, coloquei os pedaços de guardanapo e selei com mais Mod Podge. Coloquei cuidadosamente o pássaro por cima e passei mais Mod Podge por cima para selar. Fiz isso nas 3 latas e depois usei um prego para garantir que a cola não fechasse os buracos feitos. Deixei as latas secarem. O ideal é aguardar 24 horas. Depois, coloquei uma petúnia em cada lata e pendurei no deck para criar o vaso suspenso mais bonito. Ninguém imaginaria que isso foi feito com latas recicladas e guardanapos. Espero que isso te inspire a fazer seu vaso suspenso de lata com decoupage. Eu salvei 18 latas do lixo reciclável. Usei um abridor para retirar a tampa da lata e depois cortei o resto com tesoura para metal. Lavei ambos os lados com sabão, água e escova, depois sequei. Coloquei uma fita dupla face de espuma em um dos lados da lata e depois cortei para que ficasse com a mesma largura da fita. Depois cortei em seções menores de cerca de 2 centímetros. Removi a proteção da fita e pus a lata em uma bola de borracha inflada. Depois da fileira do meio, adicionei fileiras alternando entre o lado de cima e o de baixo. Ao chegar na parte curva da bola, deixei um pequeno triângulo entre os azulejos e cortei-os ao meio em ângulo para preencher os espaços vazios. Colei em um castiçal de brechó e agora tenho a bola decorativa mais linda. Perfeita para o meu jardim. Espero que isso inspire você a ser criativa com latas e fazer sua própria bola decorativa. Peguei uma caixa de papelão ondulado e uma lata da minha reciclagem para fazer essa decoração elegante para casa. Cortei o papelão cerca de meio centímetro mais alto do que a lata. Molhei um pano de chá e pressionei sobre o papelão para deixá-lo úmido, sem encharcar. Isso ajudou a soltar, então puxei a camada de cima e expus a parte ondulada. Depois pintei a parte de cima, cerca de 1 centímetro, e a borda superior com branco antigo em tinta acrílica. Virei de volta e pintei toda a superfície ondulada de branco antigo e então comecei a misturar com as outras cores. Usei uma esponja para adicionar preto, cinza e borrifei um pouco de tinta prata para dar um toque metálico. Adicionei mais branco antigo por cima e misturei tudo usando meu pincel. Depois de seco, enrolei ao redor da lata, colei com cola quente e agora tenho um vaso de zinco galvanizado falso, e ninguém diria que veio da lixeira de reciclagem.
Espero que isso te inspire a vasculhar a reciclagem e criar seu próprio vaso de zinco galvanizado. Vai precisar de 5 latas de refrigerante. Certifique-se de que elas estejam bem enxaguadas ou pelo menos bem limpas e secas por dentro. Agora vamos pegar uma lâmina de barbear. Eu tenho essa aqui que é de mão, e elas são muito melhores de usar do que uma lâmina comum. Corte a parte de cima da lata. Depois que você já tiver cortado pelo menos metade, pode pegar uma tesoura e cortar o topo da lata. Agora, enquanto você estiver cortando qualquer uma dessas latas, lembre-se sempre de que ela fica com uma borda afiada. Mantenha as mãos longe e vá devagar, com cuidado. Vá e vire sua tesoura ou sua lâmina e então corte o fundo. Recicle todas as sobras desse artesanato. Fundos, tampas e qualquer pedaço da lata podem ser reciclados após o corte. Limpe qualquer resíduo das latas e, quando estiverem secas, vamos achatá-las levemente. Pegue o pedaço de alumínio cortado, dobre-o, mas certifique-se de não deixar uma marca no centro. Agora vamos cobrir todos esses com algum tipo de pano e vamos aplicar uma pequena quantidade de calor com um ferro de passar ou qualquer coisa parecida que você tenha. Ajuda a dar uma achatada. Agora vamos desenhar folhas de vários tamanhos. Elas devem ter formato de lágrima, depois é só recortar. Você pode colocar entre 5 e 10 dessas em cada uma dessas folhas de alumínio. Enquanto você estiver cortando, vá com calma e devagar. As bordas podem ser bem afiadas nas peças cortadas das latas. Agora que já cortamos todas as nossas folhas, vamos marcar o centro com uma ferramenta de metal que temos. Vá e faça alguns galinhos para a folha que está ali, e provavelmente é uma boa ideia ter uma referência à mão. Há algumas formas de fazer isso. Você pode dobrar ao meio para cima. Vou usar esses para o final das minhas peças mais longas, ou você pode deixar assim, levemente curvado. Agora que todas as nossas folhas estão moldadas, vamos cortar um pouco de arame floral. Estou deixando algumas dessas peças um pouco mais longas do que realmente vou precisar. E isso está mais do que certo, porque se eu quiser fazer essas maiores, pelo menos tenho o arame para isso. Agora vamos pegar nossa cola, usar uma quantidade bem generosa, colocar na parte de trás de uma das folhas e então colar o arame nessa peça. Talvez seja preciso segurar no lugar por segundos. Agora, esta peça foi dobrada para cima e estou colando na ponta de um arame bem mais longo que os outros, com cerca de 75 centímetros. Vamos continuar colando as peças. Essa cola seca rápido e levou cerca de 1h30 para secar totalmente. Agora você já pode usar o spray. Começo com uma base verde clara. E depois que essa base verde estiver pronta, eu vou passar por cima de tudo com um preto bem suave. Depois, é só esperar isso secar. Não demorou. Fiz isso em um dia quente e agradável. Depois que o lado secou, ainda queria que um pouco da lata aparecesse embaixo. Acho bem legal. Agora vamos para o outro lado. Use tinta spray verde primeiro, uma pequena quantidade de amarelo e depois, nas bordas de cada um desses, use uma quantidade bem leve de tinta spray preta. Isso vai fazer com que pareça mais com uma planta e dá muito mais cor. Eles ficam super legais depois de secos. E eu esperei cerca de um dia só para ter certeza de que tudo estava completamente seco e não se soltaria. Agora estou pegando as folhas maiores que eu tenho, colocando-as aqui em cima e meio que descendo a partir daí e continuando a colar todas essas folhas. Agora, essas peças têm um monte de arame aqui, o que não tem problema. Eu só vou cortá-los, ajustar um pouco o tamanho e, de novo, torcer esses arames para baixo. Vamos pegar alguns bastões de madeira. Nós vamos pegar o arame e enrolar ao redor deles. E garantir que ele fique pendurado em uma boa altura. Pegue 2 ou 3 deles e coloque no bastão de madeira. Tente centralizar ou deixar o mais próximo do centro possível. Agora vá e encha sua lata de metal ou seu vaso. Pegue o bastão de madeira, vá e enterre-o na terra que você tem aqui. Após enterrar, mova as folhas ao redor. Vá e espace um pouco, faça parecer mais cheio e deixe alguns pedaços caírem. Veja como está ficando. Está ficando bem legal. E eu tenho esse pedaço extra que está aqui do lado. Então, estou pegando mais uma vareta de madeira, torcendo ela e, como fiz com a outra, enterrando-a na terra. Agora, é assim que fica depois de pronto. E, sinceramente, parece bem real. Você nem acreditaria que isso foi feito com latas de alumínio. Muito obrigada por assistirem. Vejo vocês na próxima. Tchau! Fui à loja de $1 perto de casa e fui direto ao corredor de limpeza. Lá, peguei alguns itens essenciais, como uma escova de madeira, um limpador potente, luvas de borracha,
coisas como limpador multiuso, alguns aromatizadores de ambiente e também fiz questão de pegar uma vela bonita, alguns panos de prato e, depois que terminei lá, passei no supermercado local e comprei um pacote com 6 rolos de papel toalha e um pacote com 12 rolos de papel higiênico. Começamos com o papel toalha, que será a nossa base, então precisamos de um pacote resistente com 6 rolos. Depois, colocamos o pacote com 12 rolos de papel higiênico por cima e adiciono uma caixa de lenços. Quando tudo estiver junto, esses são os pontos mágicos usados para segurar tudo no lugar. Esses pontos de cola são ótimos para fixar objetos onde quiser. Garanta que estejam firmes e seguros. E então vou colocar os pontos de cola na caixa de lenços. Quando você for colocar o papel higiênico, certifique-se de deixar essa borda bem alinhada aqui. Então, é essa borda que vamos usar para colocar nossas coisas. Vou chegar e fazer um teste a seco, só colocando tudo para garantir que encaixa direito. E depois que eu tiver tudo arrumado do jeito que eu gosto, vou colocar os pontos de cola na parte de baixo de todos os meus acessórios aqui. Então, vou continuar colocando eles no lugar e garantindo que fiquem bem presos ao papel toalha. Depois que eu colocar todos esses aqui, vou adicionar outros itens divertidos, como a escova de madeira, e também vou colocar uma fita bonita para enfeitar tudo isso. Vou começar pela parte de baixo, depois colocar fita no topo e adicionar renda decorativa para dar um toque especial. Quando isso estiver pronto, vou adicionar os itens finais, como panos de prato e luvas de borracha, para deixar tudo mais bonito, e enrolar a fita de baixo ao redor deles de novo. Para finalizar, vou colocar um lacinho fofo aqui e vou usar a mesma fita que coloquei ao redor do bolo, mas também vou adicionar um pouco de fita branca de linho extra só para dar um charme a mais. Depois que a fita estiver amarrada, vou pegar um ponto de cola novamente e colar bem no meio. Com a fita presa, este é o meu projeto final. Este é um excelente presente de inauguração para quem está se mudando ou para um filho indo à faculdade pela primeira vez. Na verdade, você pode dar esse presente para qualquer pessoa e ele é barato. O custo total para mim aqui foi cerca de $45. Espero que tenha gostado do projeto. Obrigada por assistir ao Home Talk e até o próximo vídeo. Vou remover todo o interior, incluindo o vidro, e depois pintar as molduras. Enquanto as molduras secam, quero pintar algumas peças de madeira que peguei. São um pouco finas, vou usar cola de madeira para unir duas. Vou usar esses palitos de mexer madeira para as ripas da minha lanterna. Uma camada de tinta em todas as peças. Com as molduras prontas, posso começar a montar e adicionar os palitos de mexer. Quero adicionar uma pequena alça de corda. Tenho um pedaço de tubo de cobre que funcionará perfeitamente com uma corda grossa para isso. Pegue 2 desses espelhos e depois pegue algumas varetas de madeira. Pinte as varetas com spray preto e deixe-as secar completamente. Coloque uma pequena quantidade de cola adesiva transparente na ponta de uma das varetas e pressione-a em um dos cantos do espelho em formato de octógono. Pegue o segundo espelho octogonal e vire-o de cabeça para baixo. Aplique um pouco de cola adesiva transparente em cada canto inferior do espelho. Vire novamente e alinhe os cantos do espelho com as extremidades das hastes de madeira. Vamos decorar essa lanterna espelhada para o outono. Você também pode decorar essa lanterna espelhada para o Natal. Pegue luzes solares na Dollar Tree e um pote de picles vazio. Primeiro, lave bem o pote. Eu só vou deixar de molho em água quente com sabão. Isso vai tirar todo o rótulo grudado do lado de fora e vai tirar o cheiro de picles de dentro. Depois vou pegar o pote seco e colocar pedaços de barbante dentro. Para finalizar o lado de fora, estou enrolando um pedaço grosso de corda ao redor do topo do pote. Agora vou enchê-lo com algumas contas de vidro. É só puxar o palito que vai no chão e colocar a luz direto no pote. Misture uma xícara de sal de Epsom com uma colher de sopa de glitter transparente ou branco. Aplique uma camada fina de Mod Podge em cada vaso de vidro e depois polvilhe um pouco da neve artificial por cima. Continue esse processo ao redor de cada vaso. Mostre essa decoração charmosa com velas de chá à bateria e luzes de corda. Pegue uma variedade de molduras. Remova qualquer embalagem, papel ou papelão das molduras, assim como o vidro da moldura.
Usando uma cola adesiva forte, pegue uma 8x10 e cole um dos lados curtos da moldura no lado longo de uma 4x6. Cole os lados restantes das molduras juntos. Use um pouco de fita crepe para segurar os lados colados até que sequem. Em seguida, pegue 2 molduras de 5x7 e cole no topo da base da caixa, inclinando-as juntas sobre a caixa de moldura. Depois que a primeira metade do telhado estiver colada e fixa, cole as outras 2 molduras de 5x7 na base. Depois de seco, eu apliquei algumas camadas leves de tinta spray verde caçador na minha estufa. Pegue alguns galhos de folhagem natalina artificial, corte-os na altura do telhado e cole-os com cola quente na base da linha do telhado. Adicione bagas e folhas de azevinho na linha do telhado para cobrir as bases dos galhos. Pegue um enfeite leve e cole-o pelo cordão na abertura frontal da estufa. Viagem rápida à minha loja Dollarama local. Separe as camadas, corte o guardanapo para que você tenha o suficiente para cobrir o corpo do pote. Agora uso cola diluída em pouca água, pincelada na lateral do pote de vidro. Depois coloque o papel e, usando um pedaço de filme plástico amassado, use-o para pressionar o guardanapo e eliminar qualquer ruga dessa forma. Desenhe em volta da tampa para marcar o tamanho, recorte o guardanapo e cole no fundo do pote da mesma forma. Recorte um círculo para o topo e uma tira para a borda, depois cole-as no lugar, usando o mesmo processo. Após secar, passei 2 camadas de verniz brilhante. Peguei uma luzinha de cachorro movida a pilha e colei na tampa do pote de vidro. Estique um balão e encha-o. Pegue um pedaço de papel de seda rasgado e molhe com um pouco de água. Apoie o papel na lateral do balão cheio e alise. Continue colocando camadas até cobrir toda a superfície. Depois, deixe secar completamente. Misture cola comum e água em partes iguais em uma tigela pequena para obter uma cola mais fina. Pincele generosamente a mistura de cola sobre o lado de fora do balão coberto com papel de seda. Depois, pressione outra camada de papel de seda no lado externo do balão. Pegue algumas penas de papel douradas e prateadas na loja de variedades perto da sua casa. Aplique um pouco de cola atrás de cada pena e pressione no lado externo do balão. Depois, coloque mais camadas de pedaços de papel de seda por cima das penas e fixe com mais um pouco da mistura de cola. Agora vem a parte divertida. Com a cola seca, estoure delicadamente o balão com um alfinete. Ligue uma vela artificial de pilar movida à bateria e coloque-a dentro do seu lampião de papel de seda. Comprei tinta espelhada e luminárias usadas. Adicionei um pouco de vinagre a um borrifador com água e borrifei levemente o interior da luminária de vidro. Depois, borrifei tinta espelhada por dentro e escorri o excesso. Pintei a base da luminária de preto. Depois de seco, apliquei cera envelhecedora, deixando um pouco do preto à mostra. Depois de seco, coloquei luzes de fada com bateria. Vou colar esses capins e ervas daninhas neste vidro. Corte esses pedaços extras na parte de baixo. Agora eu vou colar o papel de seda no vaso. Vou usar a cola em bastão e depois só vou enrolar, puxando bem desse lado, passar mais um pouco de cola e colar delicadamente também. Vou contornar e apenas aparar. Eu consegui algumas coisas na Dollar Tree, então vou usar a tinta Milk Paint da Rust-Oleum. Vamos adicionar nossa cola quente para colocá-la no canto, então vamos fazer isso nos 4 cantos. Quando firmar, viramos para fazer o outro lado. Vamos pegar nossas peças menores e vamos criar um formato de X. E então vou usar minha pistola de cola quente. Vamos colar essas peças juntas, pintando-as da mesma cor que pintamos as outras peças. Vamos usar cola quente. Certo, então vamos deixar isso secar aqui por um momento e é aí que isso entra em cena. Só preciso desta peça. Vamos cortar essa peça, vamos pintá-la. Agora que isso já está tudo colado e seco, vou pegar um pouco de cola quente e vou colocar no buraco. Agora que já prendemos as peças do jogo de torre, posso passar pelas bordas. Encontrei 2 cúpulas de abajur desarrumadas e removi todo o tecido e acabamento externos.
Peguei as duas cúpulas de abajur e empilhei uma em cima da outra. E para fixá-las, usei alguns pequenos enforca-gatos brancos. Depois, usei uma tesoura para cortar o excesso dos enforca-gatos. Depois, usei o Rub and Buff ouro europeu e esfreguei na peça com um pano de pintura. Depois, peguei um barbante e amarrei na parte de baixo. Em seguida, fui enrolando o barbante para cima e ao redor, passando várias vezes pela parte externa da cúpula do abajur, sempre trazendo o barbante de volta para não deixar aquele pedaço extra no meio. Dei várias voltas até alcançar a espessura desejada para o barbante e então amarrei novamente na parte de baixo. Depois abri o barbante em leque e repeti esse processo de forma intercalada ao redor da cúpula do abajur. Precisamos de desentupidores de vaso à mão, mas não gostamos de vê-los. A primeira coisa que estou fazendo é endireitar o macarrão de piscina. Estou cortando o macarrão de piscina um pouco mais comprido do que o cabo do desentupidor. Com uma cavilha de madeira do tamanho certo, espero empurrá-la por um lado do macarrão de piscina. Estou escolhendo um vaso de flores que caiba na base do desentupidor. A abertura do vaso de flores é colocada sobre uma placa de espuma, riscada e cortada para encaixar na borda interna do vaso. Estou usando tanto um estilete quanto uma tesoura para acertar o encaixe. Estou colocando o espaguete de piscina no centro do círculo de espuma, riscando e cortando para que a base do espaguete passe justa por ele. Coloco os dois no vaso para ver o encaixe e aparo onde preciso. Em seguida, coloco no chão forrado com papel, pois essa etapa é bem bagunçada. Usando um pouco de espuma expansiva isolante em spray, estou aplicando no topo do macarrão de piscina para criar uma pequena elevação arredondada em cima. Também estou aplicando um pouco de espuma em um plástico moldado como gotas de chuva arredondadas. Adicionei uma camada extra para obter a forma arredondada. Depois que a espuma secou, estou arredondando o topo do espaguete de piscina com uma faca grande para criar uma transição suave em forma de cúpula para o espaguete original. Usando um estilete, estou fazendo cortes longos de cima para baixo, com cerca de 2 centímetros de distância entre eles, e fazendo 2 cortes adicionais em cada lado, inclinados em direção ao corte central. Estou removendo as formas triangulares, assim fico com cristas pontiagudas levemente arredondadas em todos os lados do espaguete de piscina, parecendo um cacto. Você vai querer que as cristas fiquem um pouco mais finas. Agora vou fazer os braços do cacto. Pedaços menores de espuma são moldados em gotas, com uma ponta arredondada. Depois, usando uma faca, estou cortando e moldando eles com o mesmo tipo de cristas. Em seguida, estou mexendo um pouco de massa para drywall e adicionando um pouco de água para amolecer. Depois, espalho como cobertura em todos os formatos de cacto, de cima para baixo. Percebi que uma camada fina sobre a espuma, com mais cobertura depois, funcionou melhor. Depois que a massa cobre completamente o cacto, mergulho um pincel na água e passo sobre a massa para suavizar a textura. Aplico os mesmos tratamentos nos braços do cacto para mantê-los iguais. Com a camada superior seca após 3 dias, já posso pintar o cacto. Uso 2 tons de verde, Park Paint e Conservatory da Fusion Mineral Paint, para simular cores realistas de cacto. O cacto principal e as formas menores são pintados primeiro com o verde escuro. Após secar, aplico o verde claro nas cristas, borrifo água e misturo com o verde escuro usando um pincel. Só lembre-se de que, se não der certo na primeira vez, você sempre pode repintar e tentar de novo. Você vai pegar o jeito rapidinho. Estou criando areia misturando 2 tons de tinta até obter um tom arenoso e adicionando o fresco da Fusion Mineral Paint, um pó texturizante, até alcançar uma textura grossa, semelhante a mingau de aveia. Com o vaso removido, aplico a mistura texturizada na espuma ao redor do cacto até criar um visual irregular parecido com areia. Dessa vez, quanto mais melhor. Para adicionar um pouco mais de detalhe à areia, estou respingando 2 tons de tinta marrom diluída, batendo o pincel contra o dedo. Agora estou envelhecendo o vaso de barro pintando-o com uma camada diluída de seda crua, depois borrifando água e limpando quase tudo, deixando um efeito de cal. Com o cacto grande no vaso, corto as pontas dos braços para ajustá-los ao cacto maior e insiro pequenos palitos de madeira em cada um.
Cola quente está sendo usada para fixar os braços ao corpo. Agora estou retocando qualquer tinta que tenha saído. Para fazer os espinhos do cacto, corto as cerdas de um pincel barato sobre uma folha de papel. Com um pincel, aplico Mod Podge nas saliências do corpo e braços do cacto e colo as cerdas por cima. E assim você fica com um cacto encantador e incrivelmente fofo que esconde completamente o desentupidor do vaso sanitário até que você precise dele. Levante o cacto para pegar o desentupidor. Eu adoro como esse cacto parece realista graças aos espinhos adicionados e à sua base em estilo de deserto arenoso. Colocar pedras e musgo espanhol faz parecer real. Como a maioria dos banheiros não tem boa iluminação para plantas, isso traz o visual sem precisar regar. Espero que isso te inspire a esconder seu desentupidor de vaso sanitário com um macarrão de piscina e um cacto feito por você. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima! Use mini vasos de terracota e luzinhas para criar uma decoração fácil de outono. Comece colocando uma faixa de fita washi nas laterais e na parte de baixo dos seus vasos, deixando o suficiente em cada lado para dobrar as pontas por baixo. Retire a faixa e coloque na tábua de corte, ela será o molde para as demais. Após cortar as peças, coloque-as nos vasos, alise e dobre as pontas por baixo para um bom acabamento. Agora é hora de adicionar suas luzes de corda. Se o buraco no fundo dos seus vasos for pequeno demais para encaixar a lâmpada, você pode facilmente aumentá-lo inserindo a lâmina de uma tesoura e girando suavemente para alargar o buraco. Insira a lâmpada e use uma pistola de cola quente para fixar a parte plástica da luz na base do vaso. Primeiro, pegue 3 vasos de terracota. Em seguida, abotoe uma flanela velha. Vire-a, corte o excesso de tecido e fixe no vaso com Mod Podge. Depois, pinte o vaso superior de branco. Vire-o e pinte a borda superior de amarelo. Depois, cole um pouco de palha com cola quente. Em seguida, cole 2 botões com cola quente para fazer os olhos. Depois disso, pinte o nariz de laranja e desenhe a boca com uma caneta permanente. Pode ajudar a esboçar o rosto com um lápis antes. Depois, pegue um par de jeans velho e corte um pedaço do tecido. Prenda o jeans ao terceiro vaso usando Mod Podge. Adicione outra camada para fixar. Agora monte. Use silicone para colar os vasos e deixe secar. Por fim, acrescente detalhes para dar vida ao espantalho, como palha extra e um cinto de corda. Peguei alguns vasos e testei formas de encaixá-los juntos. Colocava um vaso dentro de outro maior, depois a bandeja embaixo e outro vaso por cima. Usei uma pistola de cola quente para vedar os buracos no fundo, então acabei passando uma camada de Flex Seal e borrifando também por dentro. Chequei se o vaso era à prova d'água e, estando pronto, enchi com água. Queria que a fonte funcionasse sozinha fora de casa e sem trocar pilhas, então comprei uma movida à energia solar. Quis combinar com minha decoração de outono, então usei folhas e outros itens para cobrir imperfeições no vaso e deixá-lo decorativo, festivo e perfeito para o feriado. Começamos com 4 vasos de 15 centímetros e depois os pintamos com spray. Então vamos colocar um pouco de cola fria em toda a superfície disso e depois vamos pegar o nosso segundo vaso e empilhar assim mesmo. Também pintei uma versão nesse verde brilhante. Agora, com cola fria nos botões, podemos colocá-los direto no vaso. Então, para o cabelo, eu tenho um pouco de lã laranja. O que vamos fazer é pegar a nossa lã, dobrar várias vezes e amarrar bem no meio. E isso vai manter todo o nosso cabelo seguro. Ao atingir a quantidade de cabelo desejada, corte. Agora vamos passar a lã pelo centro da cabeça até o cabelo ficar de cada lado. Coloque cola fria na superfície e posicione a cabeça em cima. Pintamos os bracinhos e vamos fixá-los nas laterais. Agora vamos pegar esse chapéu da loja de $1 e colocá-lo em cima. Você vai precisar de 4 vasinhos pequenos de 5 centímetros, um médio e um grande. Você também vai precisar de um pires. Eu limpei tudo, tirei as etiquetas de preço e agora vou pintá-los. Estou usando uma tinta branca tipo giz. Ela é bem absorvida e seca rápido. Depois que todos os vasos estiverem pintados e tudo estiver seco, vou começar a desenhar alguns detalhes. Vou fazer destes vaquinhas. Então, eu preciso fazer as manchas das vaquinhas e vou desenhá-las com um lápis e depois pintar com tinta marrom. Faça a mão livre, seja criativa e use as manchas como quiser. Enquanto seca, vou buscar corda. Essa é uma corda de varal da Dollar Tree. Você também pode usar uma corda marrom, o que você preferir. Vou dar um nó em uma das pontas e cortar o excesso.
Agora vou prender o nó no topo do menor vaso. No pires, isso será o nariz da vaquinha. Agora, desenhe e pinte pequenas narinas. Depois, no vaso médio, vamos desenhar alguns olhos. Eu começo com um lápis e depois vou usar canetas de tinta preta e branca para finalizar isso. Para adicionar as orelhas, estou usando espuma artesanal porque ela é resistente e durável. Agora podemos começar a montar tudo isso. Estou usando novamente aquela cola artesanal forte, parecida com a E6000. Ela vai manter tudo junto e bem firme. E então, na parte de trás, vou colar as orelhas. Para os braços e pernas, vou passar a corda pelo buraco do corpo, dar um nó e usar um pouco de cola para fixar. Vou colar as pernas na parte interna de baixo. Por fim, para a cabeça, vou colocá-la no lugar, colar e colocar algo pesado em cima para segurar no lugar.
você está procurando por algumas mesinhas laterais ou criados mudos, considere usar uma penteadeira antiga vintage em vez disso. Primeiro vou desmontar. Removo as gavetas e depois analiso como a penteadeira foi construída. Como a penteadeira está presa, coloco uma alavanca entre o painel traseiro e ela. Depois, uso um martelo de borracha para separar as peças. Agora estou verificando onde estão todos os pregos e junções e removendo todos os pregos que consigo com uma ferramenta removedora de pregos. No entanto, na maior parte do tempo, as alavancas, muitas marteladas e, por fim, separar as peças com as mãos resolveram o problema. Estou retirando os puxadores das gavetas e recolocando os parafusos originais atrás para não perdê-los. Coloco todas as gavetas sobre papel manteiga, com os lados envernizados para cima, junto da penteadeira. Estou removendo o verniz com o QCS da Stripwell, um removedor não tóxico. Estou borrifando o removedor em todas as superfícies envernizadas da penteadeira e das gavetas. Depois, deixo o produto agir por cerca de 10 minutos. Uso uma espátula para raspar o verniz. A maioria das peças precisou de 2 passadas para remover tudo. Agora, usando um limpador de superfícies, estou borrifando onde o verniz foi removido e, em seguida, limpando os móveis com um pano. O próximo passo é consertar as laterais. Com a lixadeira orbital, lixo as áreas danificadas dos criados mudos e suavizo o restante das laterais para o próximo passo. Uso uma espátula para aplicar massa para a madeira e nivelar marcas, cantos ou rachaduras. Alguns buracos eram tão fundos que precisaram de 2 camadas e tempo de secagem entre elas. Após dias de secagem, estou lixando a massa para alisá-la e usando uma lixadeira orbital nas áreas que exigem mais trabalho. Removo o pó do lixamento com um pano pega-pó. Escolhi a cor ferro fundido da Fusion Mineral Paint e estou pintando todos os pequenos acabamentos com um pincel de artista menor. Como as laterais são lisas e grandes, estou optando por pintá-las usando um rolo de veludo Stahl Mister de alta qualidade que comprei pela Fusion Mineral Paint para obter um acabamento impecável, sem marcas de pincel. Aplico a tinta com movimentos longos e uniformes, sempre trabalhando contra uma borda ainda molhada. O que funciona melhor é aplicar toda a tinta com o rolo e, em seguida, passar o rolo lentamente novamente de uma ponta à outra, sem parar no meio, para obter o acabamento mais liso possível. Uso parafusos para segurar os puxadores das gavetas enquanto pinto e depois os coloco em caixas de ovos para secar. Com a tinta seca, estou tirando a fita crepe para a peça terminar de secar. Para proteger a frente das gavetas e o tampo dos criados mudos, uso stain e óleo de acabamento natural da Fusion Mineral Paint. Produto fácil de aplicar, é só passar, retirar o excesso e garante boa durabilidade para piso. Aplico o stain e o óleo de acabamento com pincel até cobrir toda a superfície. Deixo agir alguns minutos e removo o excesso com pano limpo e sem fiapos. Deixo esse produto secar à noite. Depois que a tinta curar por cerca de 30 dias, também vou aplicar uma camada de stain natural e óleo de acabamento para aumentar a durabilidade do móvel. E o resultado final são 2 criados mudos ou mesinhas laterais absolutamente deslumbrantes e de alta qualidade, personalizados para combinar com a minha casa. O tom da madeira agora está tão fresco e rico e a textura está suave como seda, o que realmente destaca o contraste com o tom profundo e sofisticado do ferro fundido, tornando essa combinação linda e atemporal. Um esfregão. Eu sabia que podia criar algo incrível com ele. Primeiro você vai precisar desmontar o esfregão. As tiras do esfregão já estão cortadas em pedaços de tamanho igual. Se você optar por pintar o material do esfregão, certifique-se de primeiro passar uma camada base no círculo de espuma com a mesma cor que você vai pintar o tecido, para que a espuma não apareça por baixo. Pegue uma tira do esfregão e dobre ao meio. Enrole ao redor do círculo de espuma e passe as pontas pelo lado dobrado. Puxe bem firme. Depois, pressione a parte dobrada para baixo, de modo que a ponta dobrada fique apoiada na sua bancada. Repita esse processo em todo o círculo de espuma até preenchê-lo completamente. Agora é hora de endurecer os fios do esfregão para que fiquem retos, saindo do círculo de espuma. E para isso você vai precisar de bastante Mod Podge. Teste e certifique-se de que os fios estão completamente secos e duros. Se alguns não estiverem duros, passe outra camada e deixe secar novamente. Agora vem a parte divertida. Testei várias alternativas.
Eu senti que faltava mais alguma coisa, então adicionei um espelho redondo atrás da guirlanda de esfregão com cola quente. Adicionar um espelho às guirlandas sempre as deixa mais interessantes, pois você verá reflexos nele assim que estiver pendurada. Para decorar a guirlanda, eu fiz um laço simples com a fita de juta floral e colei na frente. Olha como ficou bonito na porta francesa da minha estufa fofa. Adicionar o espelho é perfeito porque olha como ele captura reflexos lindos, como a minha cesta colorida pendurada ali perto. Se tons neutros não são a sua praia, então aqui está outra opção. Usando um pincel de esponja, pinte todos os lados dos fios do esfregão com tinta. Como era o final do verão e o começo do outono, decidi que uma combinação de amarelo e laranja ficaria apropriada. Pintei como se fosse o sol, com o amarelo mais claro no centro, um laranja pêssego suave no meio dos fios e um laranja intenso nas pontas externas. Ao usar Mod Podge, cubra todos os lados do esfregão com tinta. Caso contrário, a espuma branca aparecerá e prejudicará o efeito. Fica bem fofo e alegre, seja na porta da minha estufa ou nos portões do meu jardim. Tenho certeza que vai te fazer sorrir. Rosto. Para começar este projeto, você vai precisar de uma base de guirlanda de arame e 4 esfregões de pó da loja de $1. Em seguida, o que vou fazer é dobrar o esfregão ao meio e vou usar minha tesoura de tecido para cortar o esfregão ao meio. Agora, o que eu tenho aqui são 4 esfregões que cortei ao meio, então no total são 8 pedaços. Vou pegar metade do esfregão e virei minha armação de arame de cabeça para baixo, ou ao contrário. E agora o que vou fazer é dobrar o esfregão assim. Vou pegar minha pistola de cola quente, colocar um pouco de cola aqui dentro, dobrar a parte de baixo para cima e pressionar para fixar. Depois, adiciono mais cola e dobro a parte de cima para baixo, segurando até esfriar completamente. Vou continuar até todas as partes do esfregão estarem presas na base da guirlanda. Você vai perceber que eu deixei o centro aberto na parte de trás. Esse é um passo importante, porque, em seguida, vou usar algumas luzes de LED operadas por bateria. Eu vou pegar o compartimento de bateria e vou enrolar o fio extra, ao redor dele. Eu preciso conseguir alcançar o interruptor de ligar e desligar. Depois que eu colocar tudo no lugar, vou colar todo esse fio com cola quente para que ele fique bem preso. Depois que tudo isso estiver no lugar, vou virar a base da guirlanda. Em seguida, tenho algumas bolas de loja de $1. Você pode deixar a guirlanda assim, mas vou atualizá-la com algumas bolinhas. Então, vou cortar as bolinhas e vou colocá-las na base de arame da guirlanda, mais ou menos onde quero que elas fiquem. Agora, vou usar azul e prata. E parte do motivo disso é que azul e prata são ótimos para o inverno. Assim, poderei deixar essa guirlanda exposta por 3 meses, não apenas no feriado. Posso deixá-la exposta por toda uma estação. Espero que isso te inspire a fazer sua guirlanda de inverno com itens da loja de R$1,99. Escolhi uma boia de piscina e a enchi lá fora com um compressor de ar, o que facilita muito. Então, depois de garantir que ela está totalmente cheia, vamos prender um arame nela e vamos usar um pedaço de arame bem fino. Esse é um arame bem macio, então não vai furar a boia, e aí vamos pegar o arame e amarrar ao redor da boia desse jeito. Agora temos algumas folhagens. Você pode encontrar essas folhagens, as folhas de louro rose gold e o arame em nixseasonaltefort.com. Vamos simplesmente colocar essa folhagem em cima do arame e, na verdade, o que estou fazendo é pegar os caules e normalmente, se fosse uma guirlanda, a gente removeria, mas para isso eu vou apenas dobrá-los para cima. Assim eles vão dar um pouco mais de reforço para o arame fixar melhor. Agora que já colocamos isso no lugar, podemos pegar o arame, trazer de qualquer um dos lados e amarrar bem ali. Agora vamos fazer um laço com esta fita champanhe de 1,5 polegada, que combina com o marfim da boia de piscina. Vamos apenas criar várias laçadas. Então, estamos criando laçadas de cerca de 10 centímetros de largura. Mas lembre-se de que existem muitos tipos de boias de piscina por aí. Tem essas aqui que parecem rosquinhas, que é o que temos aqui. Tem também, sabe, árvores de Natal, há boias de piscina de Natal e inverno, como flocos de neve. Agora podemos cortar a fita.
Eu sempre gosto de cortar, deixando uma pontinha sobrando. Assim, quando a gente prender o arame, não corre o risco de puxar acidentalmente um desses laços. Agora, o que vamos fazer é simplesmente colocar isso bem entre os fios que colocamos inicialmente. Agora podemos soltar os laços para ficarem mais fofos. Para pendurar isso, eu só cortei um pedaço de fita, e tudo o que vamos fazer é amarrar bem no topo da boia de piscina e dar um nó bem firme para que ela não fique girando. E agora você pode amarrar isso em uma fita adesiva de comando, você pode amarrar isso em um gancho de guirlanda, você pode amarrar isso em qualquer lugar. Veja como ficou, pessoal, eu adorei. Ideia simples. Transformando uma boia de piscina em uma linda guirlanda de Natal ou guirlanda de inverno, já que usamos dourado rosé, champanhe e um pouco de verde na guirlanda. Quando terminar, corte o arame e terá uma boia de piscina para usar no verão.